Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos para o segundo capítulo desse livro, No Mundo Maior, que é o quinto livro, né, da série No Mundo Espiritual, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Esse é um livro bem interessante, né, como a gente já fez um remember dos outros livros. Então, ao contrário daquele livro Obreiros da Vida Eterna, que são pessoas que trabalham no bem, que fazem o trabalho de amor ao próximo, então foram merecedores de um desencarne acompanhado, né, de amigos espirituais, de mentores. Esse não, esse vai tratar de pessoas que têm sérios comprometimentos com a sua vida, com a vida que tiveram, com as dificuldades. Então, é um trabalho que mostra pra gente de forma real, né? O que acontece quando a gente valoriza mais a vida da matéria, quando a gente dá valor às coisas, aos cargos, aos títulos, né? É bem interessante. Então, nesse capítulo 2, falei para vocês no primeiro capítulo, é um encontro, né? Então, o Eusébio, que é um espírito de altas esferas superiores, ele vem para dar uma palestra e várias pessoas em desprendimento do seu corpo físico, do sono, através do sono, são encarnados. Então, são pessoas que vão auxiliar nesse trabalho do bem. Então, eu coloquei para vocês aí, quem são essas pessoas que estão lá? São só espíritas? Não. 80% são espiritualistas e os outros não têm religião, não está definido no livro. Mas até o André fala para o Calderaro: nossa, mas não são só espíritas? Ele falou: não. Todo trabalhador que está disposto ao trabalho do bem está sendo convocado, porque nós precisamos de trabalhadores que tenham boa vontade, que sejam amorosos, que queiram participar do trabalho do bem, porque a gente precisa transformar o nosso planeta para um mundo melhor, né? Então, é interessante e aí o Eusébio, né, ele vem acompanhado com seis espíritos de luz, né, junto dele, e ele começa então a fazer a palestra para essas pessoas que estão assistindo, inclusive o André e o Calderaro. E é interessante que aqui no capítulo 2 tem é super importante que a gente leia, né? Porque eu vou fazer um resuminho aqui, mas o livro realmente é fantástica, a oração que ele faz, as palavras que ele fala. Então ele fala aqui o seguinte, que nós, né, a Terra, já há muito tempo, teve muitos líderes da paz, pacificadores, que trouxeram os ensinamentos. Então que a gente fazia louvor a Krishna, aprendia o conceito da imortalidade da alma, mas à sombra das árvores augustas, íamos no cimo do Himalaia e descíamos logo depois ao Vale do Ganges, então praticando mal, né? Não adianta a gente soletrar o amor universal de Siddhartha Gautama, né? Se as pessoas, os homens ainda estavam se degladiando, então todo mundo achava bonito, né? A oração, a ideia do amor, mas não tinha atitude. Isso não é até os dias de hoje? E aí ele continua: com Jesus, o divino crucificado, nossa situação não tem sido diferente. Sobre os despojos dos mártires imolados nos circos, vertemos rios de sangue em vindita cruel, armando fogueiras de sectarismo religioso. Então, ele dá um alerta para todos nós, religiosos, espíritas ou não, para que a gente faça o bem. Às vezes a gente vê as pessoas se degladiando, né, por interesse, por egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho. Mas enquanto a gente estiver ainda nesse patamar, né, de vaidade, de orgulho, a gente está perdendo tempo, a gente está igual o que ele está citando aqui, né? E é interessante que ele ressalta que esses trabalhadores, né, que estão na sua palestra, no capítulo 1, ele ressalta que são pessoas, não são pessoas boas, eles estão aprendendo, né? Ainda caem, ainda se deixam levar algumas vezes pelos vícios, mas estão tendo a boa vontade de se transformar. E aí também tem um pedaço bem interessante que ele fala: hoje as coletividades humanas ainda sofrem o assédio da espada homicida e chuvas de bombas arremetem contra populações indefesas. E a gente sabe, né, que nesse momento que a gente está enfrentando aí o corona, né, essa pandemia,
isso poderia ser uma coisa muito pior. Então, graças a Deus, a essa pandemia, e ele fala isso, né, que as doenças, que essas dificuldades, que todas as lesões que nós carregamos são bênçãos divinas. E aí ele coloca que chuvas de bombas arremetem contra populações indefesas. No entanto, a febre amarela, a cólera e a varíola foram dominadas. A lepra, né, que até a nota do tradutor fala na hanseníase, a tuberculose e o câncer experimentam combate sem tréguas. Existe, porém, nova ameaça no domicílio terrestre: o profundo desequilíbrio, a desarmonia generalizada, as moléstias da alma que se ingerem sutis, solapando-vos a estabilidade. Gente, esse texto foi psicografado em 1947. Então, tem 73 anos e ele é extremamente atual, é uma pérola, né? Esse texto. Então, por isso que eu quis que a gente lesse esse livro. Eu estou lendo novamente e aí a gente percebe como ele tem um conteúdo bacana. E aí ele ressalta a importância da gente se despir, né, dos nossos apegos à matéria. Então ele fala: displicentes e recalcitrantes esquivaram-se a todas as oportunidades de acender a própria lâmpada. E é isso que a gente está tentando fazer. Aborreciam os atritos da luta, elegeram o gozo corporal como objetivo supremo de seus propósitos na terra. E quando a morte lhe se cerrou as pálpebras, saciadas, passaram a conhecer uma noite mais longa e mais densa. Então, são essas pessoas que desencarnaram que o nosso livro vai narrar as histórias em cada um dos capítulos. E aí, então, assim, para a gente terminar o nosso resumo do capítulo, né? Então, eu vou citar aqui 2 parágrafos que eu achei muito interessantes. O primeiro: não basta crer na imortalidade da alma. Inadiável é a iluminação de nós mesmos, a fim de que sejamos claridade sublime. Não basta para o arrojado cometimento de redenção o simples reconhecimento da sobrevivência da alma e do intercâmbio entre 2 mundos. Então a gente toda semana está intercambiando, né, com os espíritos, está conversando, mas não basta isso, a gente tem que se transformar. E aí ele fala: o espiritualismo nos tempos modernos não pode restringir Deus. Olha só a mensagem para os dias de hoje. Não pode restringir Deus entre as paredes de um templo na Terra. Nós estamos com os nossos templos fechados, porque a nossa missão essencial é a de converter toda a Terra no templo augusto de Deus. Então, essa eu acho fantástica a lição, eu acho que totalmente atual para os nossos dias, né, que a gente está vivenciando aí em casa. E aí, no final do capítulo, né, então, ele faz uma belíssima oração, explanação, e aí o Calderaro apresenta o Eusébio, né, o André Luiz, ao Eusébio, e o André Luiz quer participar do trabalho junto com o Calderaro. E aí, né, o prestimoso Eusébio fala: ser feliz, né? E daí ele fala para Calderaro: dado o ensejo, conduze-o ao serviço de assistência às cavernas. E aí a gente vai finalizando por aqui, e aí amanhã tem o capítulo 3, né, onde o André vai dar início ao seu trabalho de auxílio. O capítulo 3 se chama A Casa Mental. É muito legal, leiam para a gente estar junto aqui, tá bom?